torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Às vésperas do jogo decisivo entre Vasco e Palmeiras, jogo que acontece no estádio do Mané Garrincha, em Brasília, às 4 horas da tarde, no domingo. O Vasco da Gama ainda não conseguiu contratar nenhum treinador. O Vasco da Gama segue tentando contratar o Fernando Diniz e as negociações estão ocorrendo, as negociações estão em andamento para ter um desfecho, feliz, quem sabe. Isso vai depender do Fernando Diniz e também da diretoria do Vasco. O presidente Pedrinho, se diz fã do técnico Fernando Diniz, só que o Fernando Diniz, depois da passagem aí frustrante pelo time do Cruzeiro, o Fernando Diniz tá fazendo algumas exigências aí pro Vasco, E a gente vai contar aqui alguns detalhes e também vamos falar um pouco, sobre o time do Vasco, o possível time que vai enfrentar a equipe do Palmeiras domingo, no estádio do Mané Garrincha. Vamos falar aqui das possíveis mudanças aí, que o Felipe pode estar fazendo nesse time do Vasco. Além disso, uma informação rápida aqui, o Ludogorets, isso mesmo, da Bulgária, o clube onde Eric Marcos estava atuando, por empréstimo. O Vasco tinha emprestado o Eric Marcos a esse clube da Bulgária, da Bulgária, belga, sei lá, esse país estranho aí, Cada país que o Vasco arruma para estar emprestando aí, seus jogadores. Esse clube, Ludogorets, da Bulgária, comprou o Eric Marcos, pagou aí cerca de 1 milhão de euros por 80% do jogador Eric Marcos. E no caso, o Eric Marcos não é mais jogador do Vasco. A diretoria do Vasco acertou a venda, do Eric Marcos por essa mixaria aí, apenas 1,1 milhão de euros. Uma mixaria, dinheiro de pinga, dinheiro que, se fosse em outras gestões, eles mesmos estariam aqui metendo pau, esculachando. Essa própria diretoria aí, dos roxos e dos amarelos, estariam chiando, chorando e reclamando, E eles estão fazendo aí as mesmas coisas que gestões anteriores aí fez, vendendo jogadores por mixaria para estar pagando aí as contas, salários de jogadores, funcionários, etc e tal. E essa fonte que informou sobre a venda aí, do Eric Marcos para o Ludogorets, da Bulgária, essa fonte é do Vene Casagrande, jornalista aí do SBT, E, cara, o Vene Casagrande também soltou outra informação, que, segundo ele, o Avaí vai comprar o JP ao fim do empréstimo, O JP foi emprestado pelo Vasco para o Avaí para atuar na Série B desse ano. E, no caso, o Avaí tem aí uma opção de compra, E caso queira exercer, vai ter prioridade aí na frente de qualquer outro clube para estar comprando o JP, no caso do Vasco, E o Avaí, segundo o Vene Casagrande, vai querer exercer essa opção de compra aí do JP, 1 milhão de euros por 50% aí dos direitos econômicos do JP, jogador que, inclusive, na minha opinião, não deveria ter saído do Vasco. Saiu aí muito por conta que o Carille não utiliza aí, alguns jogadores da base. O Carille gosta de jogadores medalhão,
Então, a situação é a seguinte: o JP vai jogar aí no Avaí esse ano e tem grandes chances aí de continuar no Avaí, nem voltar mais pro Vasco. Então, o Avaí, né, vai fazer aí a compra do JP ao fim do contrato dele, né, de empréstimo ao final desse ano, né, de 2025. E agora, seguindo aqui para outra informação, vamos falar aqui sobre o técnico, né? Depois a gente encerra o vídeo falando aí do possível time do Vasco e também das modificações aí que o Felipe pode estar fazendo aí, né? No time do Vasco para essa partida contra o Palmeiras, né? Jogo decisivo aí, válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. A situação é a seguinte: a informação sobre o Diniz é que o técnico Fernando Diniz vem negociando com o presidente Pedrinho. Inclusive o Pedrinho não viajou para o Paraná, né, para Ponta Grossa, para o jogo contra o Operário. O Pedrinho não fez essa viagem e também não vai viajar nesse jogo aí contra o Palmeiras. Inclusive também não vai viajar para a Venezuela no jogo contra o Porto Cabelo semana que vem. O Pedrinho está focado em estar fechando, né, negócios com o Fernando Diniz. E a informação que tem é que o Fernando Diniz e o Vasco já chegou a um acordo aí, né, em relação a salários. Então tá faltando aí pequenos detalhes para o Fernando Diniz ser anunciado no Clube de Regatas Vasco da Gama. E qualquer informação que sair aqui, né, referente ao Fernando Diniz, venho trazer aqui para vocês aqui no canal. E agora vamos seguir para o futebol. A situação é a seguinte: o técnico Felipe, interino, né, do Vasco, inclusive fez mal cagada agora na coletiva, né? Diminuiu o Capaz. O técnico Felipe esculachou Manuel Capaz em rede nacional, né? Não só para a internet. Essa fala do Felipe aí, né, contra o Manuel Capaz na coletiva repercutiu, repercutiu, né, no esporte, na TV, né, e também aí em todos os canais aí, né, de YouTube, na internet, no Instagram, todas as redes sociais aí, repercutiu essa notícia aí, esse trecho, né, do vídeo que o Felipe fala que o Capaz é um jogador ruim, que o Capaz não serve para o Vasco, por isso ele está saindo do Vasco, e que ele não gosta do Vasco. Deixou ali sua indignação, né, muito por conta que o Capaz não quis sair do Vasco, e caso o Capaz saísse, iria abrir aí um valor, né, considerável na folha para o Vasco estar fazendo investimentos. E o Capaz também está sacaneando da forma dele o Vasco, né, por não também querer deixar, né, ele jogar, e ele vai cumprir o contrato dele até o último dia, mesmo que não atuando, né, vai ficar encostado aí no Vasco, mas é uma opção dele. Na minha opinião é uma sacanagem também, né, não vou ficar passando pano aqui para ninguém, né, nem para jogador, nem para dirigente. O Felipe também cagou no pau, né, falou merda aí, acabou diminuindo o Capaz. Se tinha algum clube interessado no Capaz, depois dessas falas aí que o próprio dirigente diminuiu o atleta, vai ser difícil qualquer outro clube aí querer, né, contratar o Manuel Capaz do Vasco, né? Então, no caso, o Felipe não teve aí nenhuma punição. O Felipe continua, muito porque é amigo do Pedrinho, né? É um amigo pessoal. O Pedrinho tem uma amizade muito forte com o Felipe. Eles são unha e carne, né? Então,
não vai haver punição. O Felipe não vai ser afastado, o Felipe vai continuar, inclusive, à frente aí do time do Vasco, né, sendo técnico. E no caso, o Felipe, o próprio presidente Pedrinho, né, não soltou nenhuma nota aí. O próprio Felipe também não soltou nenhuma nota, pelo menos para se desculpar. A arrogância do Felipe, né, foi uma coisa aí notável pela torcida do Vasco e também pela imprensa e também pela galera aí da internet, na galera aí dos canais aí. Todo mundo indignado aí com a atitude do Felipe, inclusive eu. Mas o Felipe já está, inclusive, né, a caminho de Brasília, a caminho aí do estádio do Mané Garrincha. O time do Vasco deve chegar hoje a Brasília e a gente vai trazer aqui todas as informações. No caso, no próximo vídeo, né? Não sei se vai dar para fazer vídeo mais tarde ou live, mas de repente, a princípio, amanhã vai ter vídeo aí e a gente vai estar trazendo aqui todas as informações de Vasco e Palmeiras. E no caso, falando aqui do futebol, né? O Felipe, a princípio, usou aí, né, a mesma escalação, usou o mesmo time que o técnico Fábio Carille utilizou no jogo contra o Cruzeiro, né? Foi na mesma formação, não mudou nada. A única alteração foi o Piton, que voltou aí, né, pro lugar. Que no caso o Vitor Luiz tinha jogado contra o Cruzeiro. O Piton voltou, né, para sua posição como titular da lateral esquerda. Essa foi a única alteração que teve do jogo do Cruzeiro para o jogo contra o Operário, né? No caso aí, a única mudança, o Piton. E a princípio, o Felipe, não temos informações sobre mudança de esquema, né? A princípio vai na mesma 4-2-3-1 que o Carille utilizava e o Felipe continuou utilizando, né? Utilizou, no caso, contra o Operário. Veremos aí, né, se essa formação vai ser mantida aí pelo Felipe, que no caso é um 4-2-3-1, mas na minha opinião funciona mais como um 4-3-3, cara, na minha opinião, até porque o único jogador ali que consegue desempenhar um papel ali mais defensivo, mais ali de desarmes, né, é o Hugo Moura. No caso, o Jair é aquele jogador que tem ali uma certa situação ali, né, na condição de passe. Ele é um jogador muito técnico, consegue ter ali um controle de bola legal, consegue dar passes interessantes, mas o Jair, em matéria aí de ataque, ele é nulo, ele é fraco, e em matéria de defender, ele também não consegue desempenhar um bom papel aí, né? Defensivamente, deixa muito a desejar. Ele até consegue ser um pouco mais efetivo defendendo, defensivamente no caso, do que o Paulinho, né? Que é um cara ali, um volante mais de saída de jogo ali, né? Um volante que ajuda a construir mais e consegue chegar também no ataque, né? Consegue apoiar mais. E no caso o Jair só é um pouco melhor defensivamente que o Paulinho. O Jair, no caso, é inferior ao Tietê e ao Matheus Carvalho defensivamente. E eu acho que o Felipe vai mudar esse meio de campo aí do Vasco. Não sei se o Felipe vai botar uma outra formação, né? Um 4-4-2, que na minha opinião seria ideal aí para jogar contra esse time do Palmeiras, um time que marque mais, é um time mais focado em se defender, em contra-atacar aí, né? Que o time do Palmeiras é muito veloz, é um time que tem uns contra-ataques aí mortais. Então, na minha opinião,
A formação ideal seria um 4-4-2 aí, com o Hugo Moura, com o Matheus Carvalho, Felipe Coutinho, um pouco mais ali avançado, e botaria, cara, ou o Tietê, na minha opinião, ou o Paulinho, ali, né? Fazia uma trinca ali de 3 volantes ali, o Coutinho mais centralizado ali na frente, né? Como meio atacante, Nuno Moreira e Verratti lá na frente. E os zagueiros, né? Não tem outros para botar, né? No caso, Maurício Lemos ainda é desfalque. Maurício Lemos ainda está se recuperando da fratura que teve na costela. Então iria de João Vitor, Lucas Freitas, né? Porque não tem a opção do Maurício Lemos, senão minha zaga seria Maurício Lemos e João Vitor, PH e Lucas Piton e Léo Jardim. Esse seria meu time aí, um 4-4-2 aí, um esquema para estar aí tendo bastante força nesse meio de campo e um time que poderia aí oferecer um pouco mais de toque de bola ali no meio de campo, né? Um controle maior das ações ali no meio de campo, dificultando o time do Palmeiras a ficar com a bola e também, caso recebesse aí contra-ataques aí, conseguisse defender de boa, né? Não sofrer aí com os contra-ataques mortais do Palmeiras. O Palmeiras, né, que vem a 17 jogos sem perder fora de São Paulo. É um clube aí multivencedor, é um clube muito difícil, muito chato. E ainda conta com a volta aí do Rafael Veiga para esse jogo contra o Vasco, então será um jogo dificílimo. E é isso, torcedor. Qualquer informação que sair aí sobre treinador, sobre jogadores aí de saída do Vasco, jogadores para serem contratados, ainda não temos informações, até porque a janela aí se fechou, né? No caso está fechada a janela aí doméstica e também a janela internacional, né? Então, jogadores que o Vasco possa vir a contratar, né? Só serão aí, no caso aí, na janela do mês de ano. Então, é isso. Qualquer informação a gente traz aí. Fica ligadão aí no canal. E tamo junto aí. Fica com Deus, Seleção Vascaína.